De imediato, passo a palavra para o deputado Mano Tchens, que é da Comissão de Saúde da Assembleia. O Mano ele é importante para essa causa da droga, além pela representatividade que ele tem. Acho que todos conhecem. O Mano é músico, né? Cantor de rock. Ele tem um diálogo assim direto e permanente com os jovens, que é uma coisa que eu sempre digo, né? Porque na linguagem, na comunicação com o jovem, não é essa mesma comunicação que nós tivemos aqui, né? Então, o Mano tem sido assim, um parceiro importantíssimo do Instituto na questão da discussão, na prevenção, especialmente do uso de drogas. Então, Mano, obrigado pela tua presença aí. Está com a palavra. Obrigado, Marcelo. Primeiro, queria parabenizar o Ministério Público, o Instituto Crack Nem Pensar, que sempre entendeu a importância de buscar um protagonismo nessa discussão, né? Quando, mesmo antes da existência do Instituto Crack Nem Pensar, lá quando começou a se dar conta que o crack era a maior epidemia e o maior problema de saúde pública do nosso país, o Ministério Público já, né, se manifestava trazendo o MV-Bill, que sem dúvida nenhuma é uma referência, até pelo filme Falcão Meninos do Tráfico, que mostra a realidade dos os usuários de crack e dos jovens menores de idade que trabalham com tráfico de drogas, né? Só por curiosidade, foi um filme que entrevistou 17 jovens no Brasil inteiro, todos esses 17 jovens de periferia, trabalhando para o tráfico ou usuários de crack. Desses 17 hoje, 5 anos depois de ter sido feito o filme, 16 estão mortos. Então, tudo que se investiu em saúde, em tecnologia, em desenvolvimento humano, em qualidade de vida, em projeção de vida, né, se esvai justamente por algo que é devastador como o crack. E eu, né, sou deputado já em segundo mandato, e no meu primeiro mandato, Marcelo, tive a oportunidade de presidir a Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Ciência e Tecnologia da Assembleia, quando se deflagrou justamente essa epidemia do crack e criou-se o Comitê de Luta contra o Crack. Então, obviamente, coube à Comissão de Educação trabalhar a prevenção do crack nas escolas. E foi o que a gente fez. A primeira coisa que eu fiz foi me capacitar, foi estudar e montar uma palestra respaldada por mais de 30 entidades assistenciais para não falar bobagem, né? Para provar que o crack era uma epidemia, para provar que o crack era uma doença social e para mostrar que não basta dizer não para o crack, a gente tem que afastar esse eixo de violência, porque senão a gente pode ser vítima de uma violência banal, porque o grande problema do crack é a violência gerada por R$5. Quando um pai diz para o filho que o crack mata, ele pode estar induzindo o filho a fumar crack, porque não é o crack que mata, só 8% das mortes estão ligadas à overdose. 90% ligados à AIDS e à violência. Então, a violência gerada pelo crack, a banalização da vida, a necessidade físico-química de matar ou de gerar violência por R$5, ela chamou a atenção da nossa sociedade. Então, eu proponho, né, uma atividade dentro da sala de aula, onde eu provo justamente que o crack é uma epidemia e faço a gurizada fazer poesias falando mal do crack. No final, eu recolho essas poesias, transformo em rap, e tenho orgulho de ter mais de 3.000 páginas de poesias compostas pelos alunos, estudantes, e fiz isso de maneira voluntária no Brasil inteiro e estamos junto com o Instituto Crack Nem Pensar. Mas eu estudei, eu fui me capacitar para falar sobre o crack, eu vou para a sala de aula falar sobre o crack. Eu já fui usuário de maconha e fica bem claro para mim, hoje eu que tenho um filho de 3 anos de idade, que eu não quero que meu filho fume. Em primeiro lugar, eu acho que isso, quando o Dr. Sérgio coloca, ele é muito positivo. Assim, o que a gente está aqui defendendo? A gente está defendendo o usuário? Não. O diagnóstico que eu faço, como jovem, como músico, como deputado estadual, é que o cobertor ele é extremamente curto. Porque, ao mesmo tempo que a gente tem todos os dados colocados pelo Dr. Sérgio e Dr. Matias, eu já ouvi ele se pronunciando, ele tem muito conteúdo para propor, tenho certeza que a Simone também, e o próprio Instituto Crack Nem Pensar.
O tema ele é muito bom porque está em voga pela questão do que está acontecendo no Uruguai, mas eu acho que o grande debate, e nós só vamos chegar num denominador comum quando nós não estiver aqui para defender o usuário, para defender a legalização, a descriminalização, não. Nós temos que converger para enfraquecer o tráfico de drogas. Esse que tem que ser o nosso principal objetivo. Como é que a gente vai enfraquecer o tráfico de drogas? Não sei. A gente tem que começar a buscar dados nesse sentido para entender. Porque, gente, por que eu falo em enfraquecimento do tráfico de drogas? A pergunta mais importante que a gente tem que fazer em relação à maconha, quanto % do faturamento do tráfico de drogas está atrelado ao consumo da droga, da maconha? Nós não sabemos. Então, eu não sei se é 10, 15, 20, 30, 40, 50%. E fazendo um raciocínio lógico, no momento que tu tira essa substância da mão do traficante, isso pode, de certa forma, gerar uma dificuldade dele no faturamento e, consequentemente, para subsidiar armas, etc, etc, etc. Então, eu acho que essa é uma questão importantíssima que a gente tem que debater. Quanto % do tráfico de drogas ou da riqueza gerada, do PIB, digamos assim, do tráfico de drogas, está atrelado a uma droga como a maconha? E será que é porque ela é lícita ou ilícita que ela também não serve como porta de entrada? Eu acho que isso é uma questão que a gente tem que debater. A questão mais importante para mim não é nem a questão do enfraquecimento do tráfico de drogas. Esse ano, quando o ministro da Justiça e o secretário de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul vão para o microfone para dizer a mesma coisa e chama atenção, para mim, acho que é um debate tão importante quanto esse. Quando o ministro e o secretário de Segurança vão para dizer que a segurança pública do país se faz até a entrada do presídio e depois eles não têm mais o que fazer, isso é muito preocupante. Por quê? Porque se a gente for comparar com qualquer outro país do planeta ou qualquer outro país que foi trazido pelo Sérgio, as condições do presídio no país elas são desumanas. Para que serve o presídio? Vamos lá. É prevenção terciária. O cárcere serve para prevenir, para ressocializar. Muitas vezes serve para socializar alguém que nunca foi socializado. E ela cumpre essa função? Não cumpre. Então, eu não posso ser a favor que o usuário seja preso no Brasil, sem arrumar presídio em primeiro lugar. Porque se hoje, na prática, o que acontece é o seguinte, um usuário de drogas que vai preso, ele vira traficante para proteger a sua integridade física. Porque o ministro da Justiça disse que a lei vai até a entrada do presídio, depois lá é outro mundo. Hoje o custo prisional desse sistema falido e podre é mais do que ganha um brigadiano e mais do que ganha um professor. Então, se nós não resolver o problema do presídio, nós não podemos nem começar a discutir o assunto. Uma coisa que é fundamental, preso tem que ser capacitado para trabalhar e tem que ser obrigado a trabalhar no nosso país, para diminuir esse custo prisional. Esse é o primeiro passo. Nós temos que dar oportunidade de estudo, de capacitação profissional, para que ele possa ter uma luz no fim do túnel. Porque senão ele vai dever favor para A, para B ou C, vai cumprir uma pena leve e vai para a rua e vai ter que pagar esse favor para A, B ou C. Porque se ele não pagar esse favor, provavelmente ele vai ser executado. Então essa é a realidade das ruas e que, de certa forma, mostra que sociedade é essa que a gente vive. Ao mesmo tempo, por que o cobertor ele é tão curto? Porque o usuário de drogas não vai mais preso no Brasil. Desde o governo Lula, né, por fazer um diagnóstico, não quero entrar em diretrizes políticas ideológicas aqui, mas o governo Lula descriminalizou o usuário. Hoje o usuário primário, aquele que é usuário, ele assina um termo, ele abre mão da sua defesa e por 1 ano ou 2 anos, não me engano agora, ele não pode cometer nenhum pequeno delito para usar daquele instrumento. Então, ele não vai mais preso. Consequentemente, aconteceu o que o doutor Sérgio falou. Pô, se o usuário não vai mais preso, ele tem muito mais coragem de ir para a boca comprar fumo. Porque ele sabe que ele não vai mais preso. Então, que hipocrisia é essa? Que ao mesmo tempo nós temos a realidade do crack deflagrada, que ao mesmo tempo o usuário sabe que não vai mais preso e aumenta abruptamente o faturamento do tráfico de drogas. Essa é a questão. Então,
eu acho que quando a gente entende esse contexto social que a gente está vivendo, a gente vai ter uma base, a gente vai ter um alicerce, não para defender o usuário, mas para enfraquecer traficante. Porque o crime organizado está muito atrelado ao próprio tráfico de drogas. Então, quando a gente entende isso, e a gente está falando do que mais mata pessoas no nosso país, que é a violência. E essa violência está atrelada ao tráfico. Quando a gente tem números, e esses números, né, aqui no Rio Grande do Sul são impressionantes, a violência do trânsito, que também está ligada a drogas lícitas e ilícitas, né, gera 3 óbitos por dia, em média, no Rio Grande do Sul. A violência gerada pelo crack já gera 6. Então, o que mais mata jovens do nosso país é a violência, não é a overdose de uma droga. Que nós temos que trabalhar a educação no nosso país, bom, isso está todo mundo careca de saber. Que nós temos que trabalhar a prevenção do uso de drogas e do abuso de drogas, isso é preponderante, isso é fundamental, isso só se faz com acesso à informação. Sabe? Por exemplo, eu acho que o Uruguai, ele está dando um passo maior que as pernas, mas o Uruguai é totalmente diferente do Brasil. O Uruguai é muito mais parecido, é um país do tamanho do Rio Grande do Sul, não é um país continental como o nosso país, que tem outras realidades. O Uruguai está dando um tablet, um computador para cada aluno, tem internet, tudo que é praça, tem acesso à informação, sabe? E eu estou cansado de sozinho gritar, olha, gente, com 50 milhões de reais, que é 5 pila por gaúcho, a gente fecha um anel de fibra ótica público e dá acesso à informação para o cidadão de baixa renda. Há quanto tempo eu falo isso? Há mais de 5 anos. Sabe? Então, dar acesso à informação é fundamental. E o melhor jeito de fazer isso é incluir digitalmente qualquer jovem, porque não é justo que o meu filho, com 3 anos de idade, desbloqueie o iPad, entre no YouTube, saiba mexer melhor do que o meu pai, que é vice-presidente da Fiergs. É vice-presidente da Fiergs e o meu filho, com 3 anos, mexe melhor no computador que ele. Sabe? Não é justo que o meu filho tenha acesso a esse tipo de informação e que o moleque na periferia não tenha, quando o custo de investimento ele é baixíssimo perto do resultado prático que a gente vai trazer. A internet vai acabar com as drogas? Não. A internet vai acabar com a desigualdade social? Não. Mas o abismo social que está se construindo pela falta de informação e pelo acesso à informação a poucos, já que 70 milhões de brasileiros nunca acessaram a internet, nós não temos condições de calcular como vai ser essa sociedade do futuro, onde alguns têm acesso a essa informação, a esse conteúdo, e outros não têm. O Uruguai está fazendo isso. Então, agora, ao mesmo tempo, eu concordo plenamente com o Dr. Sérgio quando ele diz que existem interesses para se comercializar a droga e que, não sei se a Souza Cruz ou a Philip Morris já tem lá a marca Marley, né, para poder usar isso e para poder comercializar cigarros. Mas, ao mesmo tempo, e isso, doutor Sérgio, depois até se o senhor souber, é uma das curiosidades, uma das poucas curiosidades que eu tive no seu pronunciamento, que é muito elucidativo e muito claro, é se em Portugal as outras drogas tiveram um aumento também. Todas as drogas. O consumo português estava no patamar de 7% e hoje está no patamar de 12,4%. Quase o dobro. Porque eu sempre vi, a questão assim, pensando, não como especialista no assunto, mas como um cidadão, que, poxa, tu tirar o dinheiro da mão do traficante vai enfraquecer o tráfico. Então, uma droga como a maconha, que tu pode fazer como a Espanha, por exemplo, ou como Portugal, que tu libera até que 2, 3, 4 pés a pessoa pode plantar, e para te ir nas grow shops lá, que é onde tu compra os insumos para plantar e para cultivar a tua planta, tu paga um imposto muito alto, tem que ser maior de 18 anos, tem toda uma fiscalização. Até esse papinho de medicinal, isso é muito mais para te saber controlar e para ver se o cara é maior de idade ou não. Agora, o que a gente sabe é que hoje, independente da idade, independente de quem a pessoa seja,
Se ela for em algum lugar, se ela for numa praça, se ela for num ambiente onde vai ter juventude, onde vai ter... normalmente, e as próprias redes sociais ajudam isso, né? E a polícia já tem todo um trabalho de inteligência nesse sentido, mas o acesso à droga está muito fácil. Então, o acesso existe e ele não vai acabar. Porque morre uma criança de 18 anos, assume uma de 16 o posto da de 18. E assim continua a hierarquia do tráfico de drogas. Sinceramente, eu não sei o que é o melhor. Eu não sei. Agora, o que eu sei é que o usuário de drogas não pode ser preso num país que não regenera, que não tem como socializar ou ressocializar alguém. Então, ou a gente muda essa questão dos presídios e busca parcerias públicos-privadas, mas com intervenção do Estado também, para que o preso não seja tratado como um escravo, para que não seja tratado como um ser humano, sabe? Tem que ter muito cuidado. O Estado ele pode fazer parcerias, e esses dias, acho que até o Globo Repórter fez uma matéria falando de um presídio em Minas Gerais, que era um presídio referência no nosso país, que era um presídio... A PAC, nós estamos com um projeto aqui, junto com a Assembleia Legislativa, para construir a primeira PAC aqui em Canoas, está bem encaminhando. Então, e aqui a gente trazendo um módulo desses, que já deu certo fora daqui, a gente pode estar pensando em, quem sabe, ressocializar ou em socializar, em aproveitar esse tempo para que esse cidadão possa ser capacitado, para que ele possa se transformar em algo que possa ser positivo para a sociedade. Agora, essa discussão ela precisa de um alicerce. E, para mim, o alicerce, o denominador comum, é o enfraquecimento do tráfico de drogas e a reformulação dos nossos presídios. Porque senão a gente pode pensar assim, deu certo a questão do tabaco no nosso país. Deu, mas o usuário de maconha, o usuário de cocaína, o usuário de tabaco, o maior de idade, aquele que é dependente químico, ele sabe que aquilo não faz bem para ele. Ele já tem essa noção, ele sabe que aquilo afeta as ligações entre os neurônios, que afeta a capacidade dele de ser persuasivo, de ser encantador, né? E eu costumo dizer nas minhas palestras, a melhor substância química que existe para o teu corpo é produzida pelo teu próprio corpo, que é superar os obstáculos que são impostos na tua vida. Seja chegar numa menina e se dar bem na noite lá, porque tu conquistou ela, seja passar no vestibular, seja conseguir uma boa nota na faculdade, seja conseguir um bom emprego, se preparar. Agora, tu só vai encantar as pessoas se tu tiver conteúdo e se tu tiver personalidade. E a droga, ela afeta tanto o teu conteúdo como a tua personalidade, ela te puxa para baixo. Seja ela qualquer droga. No caso do crack, é uma droga diferente de qualquer outra realidade, porque o crack não está atrelado ao prazer. Eu já vi gente dizendo que o crack causa euforia, excitação sexual e sensação de prazer. Pô, dá para mim isso que eu também quero, sabe? Mas, na verdade, como o crack é absorvido muito rapidamente pelo teu cérebro, né, ele é um subproduto da cocaína que é 180 vezes mais rápido do que o pó. Ele leva 10 segundos para ser absorvido, para chegar no ápice do efeito que vai proporcionar no teu corpo. E depois abre-se um buraco de depressão. E a médio prazo te deixa broxa, faz perder teus dentes, faz tu perder toda uma questão de higiene, etc, etc. Então, o que a gente tem que vender para as pessoas é que o crack causa depressão. A droga está muito atrelada ao prazer. Mas será que a longo prazo as pessoas têm prazer? Será que todas as pessoas têm sorte de poder ser usuário e uma hora dizer assim, não, eu vou parar, não quero mais, agora nesse momento eu vou ter filho, eu vou fazer isso, eu vou precisar estudar, eu vou precisar me capacitar? Não são todas as pessoas que têm essa sorte, né? Independente da droga ser caracterizada leve, mais pesada ou não, cada metabolismo é afetado de uma maneira. E tem pessoas que podem fumar e podem se sentir bem, tem pessoas que podem fumar e podem ficar esquizofrênicas, podem ficar psicopatas. Agora, a humanidade, 30% da humanidade, se eu não me engano, é suscetível a qualquer tipo de vício, né? Seja o jogo, seja álcool, seja droga, seja sexo, seja o que for.
Então, faz parte da natureza do homem. A gente tem que saber chegar num denominador comum, buscar esse denominador comum e entender que o melhor jeito de recuperar um usuário é tratando ele, não é colocando na cadeia. Para mim, isso está simples, isso é eficiente. E do jeito que está, o usuário sabe que aumentou muito o consumo, né? Porque ele tem muito mais coragem de buscar isso para o traficante, e o traficante continua subsidiando toda essa violência. Uma das coisas que a gente fala na minha palestra, já para finalizar, é que quando o crack surgiu no Brasil em 89, o tráfico de drogas no Rio de Janeiro proibiu, ele surgiu na Praça da Sé, o tráfico proibiu a entrada do crack no Rio de Janeiro, não porque eles são bonzinhos, é claro, porque eles chegaram à conclusão que ia matar o cliente deles muito rápido. Que esse usuário de cocaína que administrava, entre aspas, o seu vício, ia gerar muito menos violência e, consequentemente, ele ia ficar muito mais tempo sustentando a boca. E foi proibido. E numa cidade com 10 milhões de habitantes, uma boca começou a vender e foi um efeito dominó, foi uma cascata. E hoje o crack é epidemia no Rio de Janeiro. Entende? Então, a natureza da humanidade, ela busca essa curiosidade. Se a gente trabalhar, eu acho que, para mim, o grande conceito o grande conceito do cigarro não foi a questão de dificultar a venda, foi acabar com a publicidade, fundamental. Pô, Hollywood, eu me lembro, as propagandas mais legais que a nossa geração via eram Hollywood o sucesso, com rock, tinha vinil do Hollywood, com asa delta e com esportes radicais, era um negócio, poxa, isso aqui, e estava ali associado a tudo isso, entendeu? Parou-se a publicidade, bom, isso, né, e começou a se trabalhar, que fumar é brega, muito mais do que mata, né? Principalmente para o jovem, que ele tem uma perspectiva de longo prazo. Se tu vai fazer uma pesquisa, quem menos se preocupa com saúde vai ser o jovem. Em todas as outras faixas etárias, pode ter certeza que a saúde vai ser prioridade em qualquer amostra, em qualquer pesquisa. Então, no momento que tu trabalha esse conceito de que fumar é brega, que fumar te deixa burro, que fumar acaba com teus neurônios, com as ligações dos neurônios, mas explica para a sociedade o que é neurônio. Né? Primeiro ela tem que saber o que é isso, para depois tu dizer, olha, gente, e uma coisa que está faltando no nosso país, que me deixa louco, é educação, democracia e cidadania. Não existe nenhum traço na nossa educação para que as pessoas entendam como funciona a política. E mais de 45% do nosso dinheiro, ou quase 45% do nosso dinheiro, vai de imposto. E a gente não se preocupa com isso. E a gente é obrigado a votar e a gente não sabe o que a gente está fazendo. A maioria das pessoas não se lembra em quem votaram. A maioria das pessoas não acompanham. Sabe? E estou falando no meu caso também. A maioria das pessoas que votam em mim vota pela minha popularidade. Né? Agora, quando eu falava de música nas redes sociais, eu ganhava seguidores antes das manifestações. Quando eu falava de política, unlike no mano. Sabe? Né? Para, política é chata. Daí, as manifestações. Não, agora nós somos um país civilizado, que protesta, que está indignado, beleza. O que tem que fazer para melhorar o país? Tem que fazer a reforma política. Tá? Me dá um exemplo de reforma política. Travou. Ninguém sabe o que é legenda. Ninguém pressiona para que acabe reeleição no legislativo, para que outras pessoas tenham oportunidade de não fazer uma carreira política, mas tu tem um tempo limitado para estar na política. Ou tu funciona, ou tu manda bem, ou outro tem que tomar teu lugar. Sabe? E por que os partidos políticos estão falidos? Porque não existe uma parceria entre os partidos. As legendas fazem com que cada um queira ocupar o mesmo espaço. E tu cria uma hipocrisia tácita entre os partidos, onde tu dá o tapinha nas costas, mas na hora da eleição um é contra o outro. Então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que entender como funciona tudo,
saber se posicionar, usar os dados que o Dr. Sérgio trouxe aqui, porque não se faz argumentação, não se discute nada sem ter embasamento técnico, sem ter números, sem ter fomento para que a gente possa chegar num denominador comum. Mas hoje, com a realidade do nosso país, eu não posso ser inconsequente de achar que o usuário tem que ser preso. Porque isso vai aumentar o tráfico de drogas, não vai diminuir o usuário. Agora, como é que a gente vai fazer isso? Bom, daí o buraco é muito mais pesado, a gente tem que focar muito mais em buscar essas perspectivas, em buscar esses objetivos, mas entender que cada um tem a sua realidade e que a realidade do Uruguai é completamente diferente da realidade do nosso país e que o nosso país tem que aprofundar isso de uma maneira muito mais inteligente, muito mais interessante. Não a turma do contra a turma do favor, não. Vamos criar uma equipe multidisciplinar, como está fazendo mesmo o próprio Instituto Crack Nem Pensar, para buscar esses números, né? Para saber quanto % do faturamento do tráfico está atrelado à maconha, por exemplo. Que para mim é fundamental para que a gente possa ter um norte nessa discussão, mas acima de tudo, nós temos que buscar um denominador comum. E esse denominador comum, ele tem algumas coisas que já estão certas, a prevenção, entende? A falta de veiculação e quem sabe, por que a gente não tem uma lei no país que obriga que o imposto gerado pelo álcool e pelo tabaco seja para usar, seja para fazer campanhas contra o álcool e contra o tabaco? Será que se a gente plantar e não criar grow shops e esse imposto não ser usado para mostrar que o cara que fuma maconha vai ficar burro e não vai ter condições de buscar de ter um grande papel na sociedade? Não sei. Eu acho que essa discussão a gente tem que trazer e no momento que a gente tiver todo esse contexto presente, a gente pode chegar num denominador comum, que é o meu principal objetivo, é buscar um denominador comum, porque hoje, do jeito que está, o cobertor é curto e a hipocrisia é latente. O cara não vai mais preso e, consequentemente, ele vai fazer fila na boca para comprar droga. E do jeito que está, a gente tem que buscar uma solução, porque, mas ao mesmo tempo, pelas condições de presídio, eu não acredito que possa regenerar alguém. É melhor tu botar numa fazenda terapêutica, é melhor tu botar em qualquer outro lugar. Agora, tu colocar um usuário de drogas na cadeia hoje não vai resolver o problema dele.